A fase da Operação Compliance Zero, que está em andamento. Temos 7 mandados de prisão sendo cumpridos e também mandados de busca e apreensão. Entre os alvos desses mandados de prisão, temos o pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, esse que você vê aí a imagem na tela. E ele, Jonas Maia, está com a gente, trazendo mais detalhes sobre os outros alvos dessa operação, inclusive nomes que atuam na Polícia Federal, Jonas. Algo muito importante, né, Carol, dentro dessa investigação de que o Daniel Vorcaro tinha braços dele dentro desse grupo chamado de A Turma para conseguir informações de inquéritos da Polícia Federal, inquéritos do Ministério Público Federal e até há trocas de mensagens em outras fases mostrando que ele tinha acesso, segundo o Luiz Felipe Mourão Sicário, a informações da Interpol e até do FBI também lá dos Estados Unidos. Temos então já um balanço parcial de buscas e apreensões e de prisões nessa apuração conjunta com o Gustavo Uribe e também com o Theo Cury, de que, além do Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, a Polícia Federal também já prendeu um agente da Polícia Federal, que é suspeito de fazer parte desse grupo e repassar informações sigilosas da Polícia Federal de investigações ou de possíveis investigações contra o Daniel Vorcaro para o grupo do Daniel Vorcaro. Além desse agente da Polícia Federal que é alvo de prisão e, segundo a Polícia Federal, essa prisão já foi cumprida, também há buscas e apreensões contra uma delegada da Polícia Federal. Informação de fontes da PF de que essas buscas estão ocorrendo na casa dela neste momento e também, além das buscas, um afastamento que é uma medida cautelar. Ela está, por determinação do Supremo Tribunal Federal e a pedido da Polícia Federal, afastada do cargo de delegada da Polícia Federal por suspeita de fazer parte desse grupo de vazamento de informação. E há também ainda, Carol, a lista é grande, de um agente da Polícia Federal aposentado, que ele também é alvo de busca e apreensão nessa sexta fase da Operação Compliance Zero, que mira um grupo de ameaças, um grupo que foi criado pelo Daniel Vorcaro como um braço para ter informações e se blindar de investigações, segundo aponta a Polícia Federal nesta nova fase. Então, vamos recapitular. De mandados de prisão que já temos neste momento, apesar de a decisão ainda estar sob sigilo, já conseguimos algumas informações para trazer para quem está acompanhando a gente. O Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel Vorcaro, já foi cumprida a prisão preventiva contra ele. Há esse agente da Polícia Federal da Ativa, que também já foi preso pela própria instituição a qual ele trabalha. Buscas e apreensões temos contra o pai do Vorcaro, contra esse agente da Polícia Federal da Ativa, contra a delegada da Polícia Federal da Ativa, e que, consequentemente, agora está afastada do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal, e também buscas contra um agente da Polícia Federal aposentado. Então, há prisões, há buscas e apreensões e há os afastamentos, que são medidas cautelares impostos pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da equipe de investigação. E isso mostra que a PF avançou nesse ponto, que é um braço da investigação em relação ao Banco Master, que seria um grupo chamado de A Turma, que tinha o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, o próprio Daniel Vorcaro, tinha o Luiz Felipe Mourão, que é o sicário, tinha as suas conexões com o Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, preso hoje nessa fase da operação da Polícia Federal também, e agora mostrando também pelo menos 2 agentes da Polícia Federal, um aposentado e um da Ativa, e uma delegada da Polícia Federal também suspeita de fazer parte com essas conexões e vazamento de informações para ajudar o grupo do Daniel Vorcaro, blindar de investigações ou repassar informações sigilosas de buscas e também de inquéritos que iriam ser abertos ou que foram abertos em relação a esse caso. A gente lembra até, inclusive, que houve uma mensagem do Luiz Felipe Mourão com o Vorcaro, que a gente divulgou em março deste ano, em que ele disse, sim, que tinha informação de um inquérito aberto em 2024 e que era sobre fraudes do Banco Master. Luiz Felipe Mourão teve acesso ao inquérito e repassou ao Daniel Vorcaro. A PF tem essa mensagem também que está dentro do inquérito da PF e que mostra, de fato, as suas conexões. E o Luiz Felipe Mourão, relembro aqui, disse, inclusive, em uma das mensagens que tinha acesso a informações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal
da Interpol, que fica na França, que hoje é chefiada por um brasileiro, e também pelo FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. Tudo isso dentro dessa investigação, a Polícia Federal está apurando e agora chega aí a prisão de um agente da Polícia Federal suspeito de vazar informações, mas também a PF mira uma delegada da Polícia Federal, conforme essa apuração com o Telcura e com Gustavo Uribe também. Carol. É o aprofundamento das investigações com relação àquelas informações que já tínhamos acesso em outras fases da Operação Compliance Zero. E esse braço, Telcura, como ele Jonas Maia destaca para a gente, vai aprofundar justamente como o Daniel Vorcaro tinha acesso a informações privilegiadas. Vale lembrar que quando o Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado, ele foi preso no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para Dubai. Isso, e naquele momento havia um receio da Polícia Federal, ele Jonas sabe muito bem disso, de uma tentativa de fuga, que foi negado pela defesa do Daniel Vorcaro na época, pelo próprio Daniel Vorcaro. Ele dizia que estava embarcando para o Oriente Médio para participar de negociações e de discussões sobre a venda do grupo dele, mas a Polícia Federal, não só nesse caso específico, mas a partir da deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, nas outras fases, começou a ficar mais cristalino a informação de que ele tinha acesso a informações privilegiadas, informações sigilosas de investigações, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público Federal. A gente trouxe, ele, Jonas Maia e eu, há uns 2, 3 meses, a informação de que já vinha acontecendo uma investigação interna no Ministério Público Federal para apurar esse acesso indevido do grupo do Daniel Vorcaro aos sistemas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Houve essa conversa entre a PF e o MPF e a constatação de que os sistemas deles foram atingidos, foram invadidos por integrantes desse grupo do Daniel Vorcaro. E aí o que a gente já havia mostrado era que o sicário, que o Eli Jonas Maia contou há pouco, que é apontado como coordenador operacional da turma, que é esse grupo do Daniel Vorcaro, ele realizava consultas e extrações de dados nos sistemas restritos, utilizando como bases instituições de segurança pública e investigação policial. O ministro André Mendonça, lá atrás, está dizendo, a gente está embasando essas informações que a gente está passando aqui para vocês com base em operações passadas. A de hoje ainda está em sigilo, importante deixar isso muito claro. Mas o que aconteceu no passado ajuda a entender o que está acontecendo hoje a partir dessa deflagração. O André Mendonça, no começo do ano, afirmou o seguinte, que a partir dessa metodologia, de acordo com a Polícia Federal, o Daniel Vorcaro teria obtido acesso indevido aos sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais, como FBI e Interpol. Então era dessa forma. Justamente por isso, hoje, a Polícia Federal, autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo, deflagra uma operação que prende não só o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, que acaba elevando uma pressão para que ele feche um acordo de colaboração e, mais do que isso, que apresente de fato indícios com ineditismo que corroborem essas investigações e consiga comprovar a capacidade de pagamento do prejuízo público. Não só o pai do Daniel Vorcaro, como um agente da Polícia Federal, afastou uma delegada da Polícia Federal e agentes aposentados da corporação que teriam esse envolvimento com o grupo criminoso. E a gente está falando aqui também de mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, 17 no total. E com esse material recolhido, o quanto que também isso vai auxiliar o avanço dessas investigações da Polícia Federal. Quando a gente fala em aprofundamento dessas investigações, é o próprio termo que a PF utiliza na nota, na qual confirma essa sexta fase da Operação Compliance Zero. 7 mandados de prisão também sendo cumpridos. E aqui, Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, é um dos alvos. Mandados cumpridos em São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho nossas equipes, tanto no Rio quanto em São Paulo e em Minas, estarão conosco trazendo mais informações.